dando sequência a mais uma palestra, aqui na Arena Colaboração, do Fórum RNP 2026, vamos chamar o coordenador de projetos do NIC-BR, Gilberto Zorello, apresentando sobre TV White Space como solução de conectividade em áreas remotas e rurais. Vem para cá, Gilberto, o palco é todo seu. Aqui também funciona. Eu prefiro... Pessoal, boa tarde. Eu sou Gilberto Zorello, do NIC-BR, coordeno projetos lá no NIC. Tenho uma atuação bastante forte, possivelmente alguns me conheçam na área de segurança, mas eu queria apresentar para vocês aqui um projeto que nós estamos desenvolvendo na área de infraestrutura de rede e telecomunicações. Tá? Esse projeto ele visa aumentar a inclusão digital do Brasil em regiões carentes, regiões remotas, onde são necessárias novas tecnologias para que se possa atender essa população. Tá? Eu preparei, tem um vídeo que eu vou mostrar aqui sobre um teste de campo dessa tecnologia. Vou passar o vídeo, depois eu vou falar sobre ela. Tá? Então, foi um teste de campo que nós fizemos sobre essa tecnologia, quer dizer, fizemos etapas de desenvolvimento, fizemos esse teste de campo e agora estamos seguindo com esse projeto. Então, por favor, colocar o vídeo. Se tivesse a internet boa, era bom, né? Você chegava num roçado desse, você podia olhar um aplicativo para ajudar você a acabar com a praga da roça. Esse período de chuva cai. É muito ruim quando você sabe que se chover, o que é uma bênção para a nossa terra, vai te trazer algum tipo de insegurança, de medo, né? Já sabe os conflitos, os constrangimentos que você vai passar. Nós mesmos que somos da roça, nós somos os que mais precisam de uma internet boa, de uma boa comunicação, uma nova tecnologia que venha mudar a vida do homem do campo, né? Como é que a gente atende essas comunidades? Quais tecnologias que possam chegar nessas comunidades, né? Então, como é que a gente consegue aumentar a produtividade do campo sem expandir a área explorada? Só consegue fazer isso com medições e com tecnologia. A motivação de se desenvolver uma nova tecnologia que atendesse a essa comunidade que não está incluída. Cada canalzinho de TV, né, utiliza uma faixa de frequência. Nessas regiões remotas, eles são pouco utilizados. Então o que nós fizemos? Fizemos uma tecnologia que consegue olhar para esse espectro e ver quais canais estão vazios. Com o FIC Spectrum, que foi desenvolvido pela UFC, nós temos a medida, nós temos a certeza, a comprovação de que o Brasil tem uma grande faixa de frequência totalmente ociosa e uma faixa muito nobre. É justamente um gráfico em escala de cores da disponibilidade de canais ociosos, né, de televisão em todo o território nacional. O que ele está propondo, né? Uma tecnologia que, havendo a conexão num dado ponto, você distribui essa conectividade numa área muito grande. Então é como se fosse um aumento da capilaridade daquela tecnologia pontual, seja ela qual for, fibra ótica ou satélite. E eu posso falar isso sem sombra de dúvida, que nós temos a melhor tecnologia de acesso de white space do mundo. E já existem empresas da indústria nacional, tá, que se interessam pela fabricação desses produtos aqui do Brasil. Então, a nossa iniciativa foi mais no aspecto social, de trazer as pessoas que vivem em áreas sem cobertura para dentro da era da informação, para dentro da era digital. Eu ia conseguir pesquisar minhas coisas, ia melhorar a minha atividade nas tarefas de casa. Em muitos lugares, a distância não se mede apenas em quilômetros, mede-se também pelo acesso ao conhecimento, à informação e às oportunidades. O uso da tecnologia TV White Spaces surge como uma possibilidade para reduzir essa distância, porque no fim, conectar pessoas é também aproximar realidades.
e abrir caminhos para novos futuros. Ok, obrigado. Dá para pôr a apresentação, por favor? Então, pessoal, como eu estava comentando, o NIC, em 2021, ele respondeu uma consulta da Embaixada Britânica aqui no Brasil, que perguntava sobre tecnologias que poderiam aumentar a inclusão digital no país. Tá? E nós propusemos essa tecnologia, que é o TVWS, que é a ocupação dos espaços de TV em branco, né? Por isso TV white spaces, né? Para atender comunidades remotas e rurais, tá? Com o serviço de internet. Bom, essa tecnologia ela pode ser utilizada em várias verticais, tá? Agronegócio, indústria de mineração, serviços públicos e, claro, inclusão digital. Tá? Então, o objetivo é prover um serviço de alta qualidade, tá? Para essas regiões. Um pouquinho de números para o TVWS, uma visão, né, de mundo. Tá? Então, 2 bilhões de pessoas estão desconectadas do mundo, 55% da população tem acesso a 5G, 84% em países desenvolvidos, 4% em países de baixa renda, 42% da população rural sem internet. Menos de 70% das propriedades rurais possuem acesso à internet. 66% da área disponível para uso agrícola no Brasil não possui cobertura 4G ou 5G. 52% dos imóveis rurais brasileiros não têm cobertura em toda a área produtiva. 72% da área irrigada não possui cobertura. Ou seja, essas áreas rurais têm uma necessidade grande, né, de uma nova tecnologia. O que a gente vê hoje? Tá? Quais são as barreiras para as operadoras móveis, tá, atenderem essas localidades? Tá? Então, por exemplo, cobertura. O raio, né, de uma radiobase, ela atende em torno de 10 quilômetros. Baixa densidade populacional, retorno de investimento baixo, tá? Custo elevado do espectro. Tá? Para você atender serviço móvel, tá? O custo de espectro é uma coisa muito alta. E nós temos o espectro disponível, que poderia ser utilizado de maneira free. Tá? Por que free? Porque seria utilizado no modo secundário. Esse conceito é muito importante. Tá? O que é a utilização no modo secundário? Uma faixa de frequência pertence a um operador primário e quando o secundário pode utilizar se ela estiver livre. Se o primário ocupar aquela faixa, o secundário ele vai ter que desocupar. Com isso, é necessário ter uma tecnologia de rádio cognitivo, onde seja possível, sem mudanças de hardware significativas, tá, ou nenhuma, tá, apenas configurar por software nova faixa de frequência. Esse é o conceito do uso em modo secundário. Tá? Bom, a rede satelital, né, que a gente tem visto muito crescer, nós entendemos que ela não é a solução definitiva. Por quê? Dispositivos IoT não têm energia para trocar informações com o satélite. O acesso direto ao satélite tem cobertura muito limitada. Quer dizer, a visão é que você ter uma antena de satélite vai atender uma região pequena. O que precisa é você ter uma tecnologia que você consiga chegar longe. E essa é a ideia do TVWS. Tá? A partir de um ponto que você chegue com uma antena de serviço satelital ou a própria fibra óptica, você consiga atender um raio grande. Tá? Por exemplo, nós fizemos testes com uma potência de 1 watt, que é 1 watt de pico,
que é uma potência bastante baixa, chegamos a 40 quilômetros. A rede terrestre lida melhor com mobilidade. Tá? Então, o que nós estamos propondo é uma solução integrada. E essa rede que opere no modo secundário. Bom, qual que é a arquitetura? Basicamente, eu tenho uma estação radiobase, tá? Que está conectada à internet, por óbvio, né? Ela vai distribuir serviço para os usuários que estão localizados remotamente, porém, ela vai utilizar os canais de 6 MHz de TV, tá? Em modo secundário. Como é que ele sabe, esse rádio que está aqui no usuário final, sabe qual é a frequência que ele pode utilizar? Ele pergunta para a radiobase. A radiobase consulta a base de dados e recebe uma resposta de um leque de canais que podem ser utilizados naquele serviço. E nessa comunicação, ela é importante dizer que ela fornece informações muito precisas, ou seja, qual canal que ele pode utilizar, qual o nível de potência que ele pode utilizar, para que se minimize qualquer possibilidade de interferência nos serviços primários. Isso é muito importante. Nós desenvolvemos uma ferramenta que nós chamamos de Fix Spectrum, tem até o link dela aqui, que mostra nos tons de violeta ali, azul-violeta, você tem os canais livres, conforme essa escala aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho 45 a 47 canais. Ou seja, os canais de TV estão ocupados hoje no leste. Todo o interior do Brasil, tá? Todo o interior do Brasil, que necessita de aumentar a inclusão digital, tem muito espectro livre. Tá? Então faz todo sentido esse projeto, essa ideia. O uso eficiente dos canais ociosos, conforme eu comentei, você pode, então, trabalhar de uma maneira dinâmica na ocupação desses canais, tá? E o sistema prevê um sistema de sensoriamento, tá? Para que, mesmo que a base de dados não esteja totalmente atualizada, ela entrega uma relação de canais à unidade remota, unidade do usuário final ou a radiobase, ela verifica, antes de ocupar, se aquele canal está ocupado ou não, para aumentar a segurança do sistema. Então, esse sensoriamento integrado, inclusive, vai fornecer dados para a Anatel sobre sensoriamento de espectro de radiodifusão. Bom, fases do projeto. Nós começamos esse projeto, como eu disse, lá em 2021, tá? Fazendo uma avaliação, uma prova de conceito. Tá? Na fase 2, essas provas de conceito foram desenvolvidas junto com a Anatel. Eles pediram testes complementares que foram feitos na fase 2. A fase 3, nós construímos um protótipos de laboratório, tipo hacks, assim, pequenos hacks. Tá? Na fase 4, a gente fez o aprimoramento, tá? E fomos a campo fazer um teste, que aconteceu agora em abril. Esse teste foi feito, então, instalamos uma radiobase da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá. Portanto, esse projeto está sendo desenvolvido com a academia. Tá? A Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo a base de dados georreferenciada e o Inatel está desenvolvendo o rádio propriamente dito. Então, nós instalamos no campus de Quixadá, na UFC, campus de Quixadá, a radiobase, tá? E fizemos testes, ponto, multiponto, em 3 escolas da região e varremos a região ali também, buscando avaliação de qualidade e tudo mais. Tá? E, basicamente, é isso que está nesse diagrama aqui. O que a gente conseguiu? Tá? Então, verificamos a proteção total das emissões de TV, alto desempenho, 115 megabits. Tá? Fizemos testes do local, 11 quilômetros, prova de conceito, fizemos até 40 quilômetros. Operação adaptativa em cenários desafiadores, ou seja,
Nessa região, ela foi muito desafiadora, porque existem morros, uma série de morros, tá? Então você tem degradação de sinal. Mesmo nessas condições, ele se adaptou à situação e conseguiu manter a conexão, operação com muitos usuários, identificação dos limites da tecnologia. Tá? Essas cenas aqui, vocês viram no vídeo também, cenas dos testes de campo. Tá? E na fase 5, nós estamos avançando no desenvolvimento para chegar num produto. Tá? Está sendo desenvolvido lá no Inatel um hardware. Tá? Então, o teste de campo foi feito com um hack, enquanto que nós estamos desenvolvendo agora um hardware, que é uma caixinha, tá? Para colocar no pé de uma antena, tá? De uso externo, tá? Que é o SDR White Box. Tá? E está sendo desenvolvido e a gente pretende, então, no final do ano, já ter testes com esse novo produto. Né? É um protótipo industrial, vamos dizer assim, e no ano que vem a gente pretende finalizar essa parte aí. Então, assim, o projeto está bem avançando, está avançando muito bem, inclusive. Aqui algumas tecnologias importantes e eu queria já passar para as conclusões. Conectividade de campo tem barreiras hoje, tá, que a gente, com esse projeto, propõe vencer. Impactos econômicos, tá, mais produtividade, melhores oportunidades, impactos sociais, tá, na parte da educação, saúde, governo eletrônico. Tá, identificamos as barreiras das operadoras para atender essas regiões, vai demorar. Né? E nós temos os ISPs aqui no Brasil, que eles poderiam utilizar essa tecnologia para atender essas regiões. Domínio tecnológico está sendo desenvolvido aqui no Brasil, engenharia brasileira, tá? E a ideia é produzir também aqui no Brasil. E aí, como falei, transferência para o mercado e precisamos de um avanço regulatório, ou seja, temos uma regulação hoje que ela precisa ser terminada. Então, era esse que eu queria passar para vocês. Esse projeto, então, ele está andando, está caminhando muito bem. Como eu disse, no próximo ano já teremos, inclusive, produtos para fazer teste em campo. Muito obrigado. Queria agradecer à RNP pela oportunidade dessa apresentação.